Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti e hoje eu vou explicar o livro de Daniel. O livro está posicionado depois do livro de Ezequiel e antes do livro de Oséias. Daniel tinha 3 amigos: Ananias, Misael e Azarias, também chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego, respectivamente, que foram lançados na fornalha de fogo, mas não se queimaram, pois Deus estava com eles. O livro de Daniel contém um registro de certos incidentes históricos da vida de Daniel e de seus 3 amigos. Judeus deportados que estavam ao serviço do governo de Babilônia, e o registro de um sonho profético do rei Nabucodonosor, interpretado por Daniel, juntamente com o registro de visões recebidas pelo mesmo profeta. Mesmo o livro sendo escrito na Babilônia durante o cativeiro, e pouco depois dele, não tinham o propósito de proporcionar uma história do desterro dos judeus, nem uma biografia de Daniel. O livro relata as principais mudanças da vida do estadista, profeta e de seus colegas. Antes de mais nada, Daniel apresenta uma breve informação a respeito da razão pela qual ele se achava ao serviço do rei da Babilônia. Depois de terem sido levados para a Babilônia no primeiro cativeiro, no ano 605 a.C., durante a primeira campanha do rei Nabucodonosor contra a Síria, Daniel e outros príncipes de sangue real foram escolhidos para serem separados para o serviço governamental. Os primeiros 19 anos da estada de Daniel em Babilônia foram os últimos anos da existência do reino de Judá. Ainda que estava subjugado por Babilônia, a inútil política antibabilônica dos últimos reis da Judá atraiu catástrofe atrás de catástrofe sobre a nação judia. O rei Jeoaquim, durante cujo reinado Daniel tinha sido levado cativo, permaneceu leal à Babilônia durante alguns anos. No entanto, mais adiante, cedeu à política do partido pró-egípcio de Judá e se rebelou. Como resultado, o país sofreu invasões militares. Seus cidadãos perderam a liberdade e foram levados para o cativeiro, e o rei perdeu a vida. Joaquim, seu filho e sucessor, depois de um breve reinado de só 3 meses, viu a volta dos exércitos babilônios para castigar a deslealdade dos judeus. Junto com milhares dos principais cidadãos de Judá, foi levado cativo no ano 597 a.C. Seu sucessor, Zedequias, evidentemente tratou de permanecer leal à Babilônia.
No entanto, devido à sua debilidade e vacilação, não pôde resistir durante muito tempo às propostas do Egito e os sentimentos antibabilônicos de seus principais conselheiros. Como resultado disso, Nabucodonosor, já cansado das repetidas revoltas ocorridas na Judéia, decidiu acabar com o reino de Judá. Durante 2 anos e meio, os exércitos da Babilônia assolaram a terra de Judá. Destruíram as cidades, inclusive Jerusalém com seu templo e seus palácios. E levaram cativos a maioria dos habitantes de Judá no ano 586 a.C. Daniel esteve na Babilônia durante esses dias agitados. Sem dúvida, viu os exércitos babilônicos que se punham em marcha para levar a cabo suas campanhas contra a Judéia e foi testemunha de seu regresso vitorioso e da chegada dos cativos judeus. Entre os cativos estavam o jovem rei Joaquim com sua família. Isso também está escrito no livro 2 Reis, capítulo 24, do verso 10 ao verso 16. E mais tarde o rei Zedequias, a quem tinham arrancado os olhos. Isso está escrito também no 2º livro de Reis, capítulo 25, verso 7. Durante esses anos, Daniel deve ter estado inteirado da agitação política que existia entre os judeus deportados, que fez com que o rei mandasse queimar vivos a alguns dos principais instigadores. Foi essa agitação a que impulsionou a Jeremias a enviar uma carta a seus compatriotas exilados, na que os aconselhava a levar uma vida sossegada e calma na Babilônia. Isso está escrito em Jeremias capítulo 29. Durante esses anos, Daniel e seus 3 amigos, cumpriram lealmente e sem alarde seus deveres como servidores públicos do rei e súditos do reino. Chegaram a ser membros de um grupo seleto chamado Os Sábios, os que serviam ao rei como conselheiros. Foi então quando Daniel teve excepcional oportunidade de explicar a Nabucodonosor os sonhos dos impérios futuros. Como resultado, Daniel nomeado para um cargo importante, que aparentemente reteve durante muitos anos. Esse cargo lhe deu a oportunidade de fazer que o rei conhecesse o poder de Deus do céu e da terra, a quem serviam Daniel e seus amigos. Não se sabe quanto tempo permaneceu Daniel nesse importante cargo. Aparentemente o perdeu antes do ano 570 a.C., já que seu nome não se encontra no almanaque da corte do estado, escrito em cuneiforme, que contém a lista dos principais servidores públicos do governo de Nabucodonosor nesse tempo. Não existem outros almanaques da corte e estado que sejam do tempo do reinado de Nabucodonosor. Na verdade, não se menciona a Daniel em nenhum documento extra-bíblico da época. A ausência do nome de Daniel neste documento não é estranha,
já que não sabemos quanto tempo permaneceu Daniel desempenhando um cargo público. Só se registram no livro de Daniel 4 acontecimentos principais do reinado de Nabucodonosor, e em 3 deles figura Daniel. A educação dos príncipes judeus durante os 3 primeiros anos de seu reinado, a interpretação do sonho de Nabucodonosor no 2º ano de seu reinado do monarca, a dedicação da imagem na planície de Dura e a libertação extraordinária dos amigos de Daniel, num ano não especificado, a interpretação do sonho de Nabucodonosor feita por Daniel, que anunciou que o rei perderia a razão durante 7 anos, o que provavelmente ocorreu durante os últimos anos do monarca. Não se sabe nada das atividades de Daniel durante os anos quando Nabucodonosor esteve incapacitado. Também não sabemos o que fez Daniel depois que o rei recobrou sua faculdade e seu trono, ou se prestou serviço durante os reinados dos reis posteriores. Amel Marduk, Nergal-Sar-Ursur, Labassi Mardok e Nabonido. No entanto, ele pode ver a decadência moral e a corrupção do poderoso império de Nabucodonosor, governado por reis que tinham assassinado a seus predecessores. Daniel também deve ter observado com sumo interesse a rápido crescimento do rei Ciro II de Pérsia no Oriente, já que o nome Ciro tinha sido mencionado na profecia como o libertador de Israel. Isso está escrito no livro de Isaías, capítulo 44, verso 28, capítulo 45, verso 1. É também possível que no ano 553 a.C., Daniel visse a Nabonido nomear a seu filho, Belsazar, como rei da Babilônia, enquanto Nabonido ia à conquista de Temã, na Arábia. Foi durante os 3 primeiros anos do reinado de Belsazar que Daniel recebeu grandes visões. E o homem que até então tinha sido conhecido só como intérprete de sonhos e visões, se transformou num dos grandes profetas de todos os tempos, Daniel. Os babilônios pediram novamente o serviço de Daniel durante a noite da queda da Babilônia, no ano 539 a.C., para que lesse, interpretasse a escritura fatal no muro da sala do banquete de Belsazar. Depois de que os persas se adonaram da Babilônia e de seu império, os novos governadores aproveitaram dos talentos e da experiência do ancião estadista da geração passada. Outra vez Daniel chegou a ser o principal conselheiro da coroa. Foi ele quem mostrou ao rei as profecias de Isaías, as quais influíram sobre o monarca persa para que promulgasse a declaração de Ciro. O decreto que terminava com o desterro dos judeus e lhes dava novamente uma pátria e um templo. Durante esta última parte da atuação pública de Daniel, teve um atentado contra sua vida promovido por invejosos. Mas,
Segundo a Bíblia, o Senhor interveio e libertou o seu servo. Ademais, recebeu outras visões importantes durante esses últimos anos de sua vida. Primeiro, durante o reinado de Dario, o Medo, e depois durante o reinado de Ciro. Na primeira parte do livro de Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 6, contam-se histórias passadas sobre o domínio dos persas, mostrando como Daniel e seus companheiros resistiram aos poderosos do império e permaneceram fiéis à sua religião. Assim foram salvos por Deus. O capítulo 1, Daniel e seus companheiros a serviço de Nabucodonosor. No capítulo 2, o sonho da estátua. No capítulo 3, a adoração da estátua de ouro e os 3 companheiros de Daniel na fornalha. No capítulo 4, a loucura de Nabucodonosor. No capítulo 5, o festim de Beltazar. No capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Em todos esses casos, Daniel e seus companheiros saem triunfantes de uma provocação e os pagãos glorificam a Deus que os salvou. Na segunda parte do livro de Daniel, ela é do capítulo 7 ao capítulo 12. Em linguagem figurada, própria da apocalíptica, o autor divide a história em etapas, mostrando o conflito entre as grandes potências. Ressalta que se aproxima a última etapa da história. O reino de Deus está para ser implantado. Por isso, é preciso ter ânimo e coragem para resistir ao seu opressor, permanecer fiel. No capítulo 7, as 4 feras. No capítulo 8, o bode e o carneiro. No capítulo 9, as 70 semanas. Do capítulo 10 ao 12, tempo da cólera, tempo do fim, além das disputas do reino do norte com o reino do sul. Em algumas Bíblias, tem o capítulo 13 e tem o capítulo 14. A minha tem. E no capítulo 3, tem 2 adendos grandes. O capítulo 3, ele tem o verso 24 e vai até o verso 90. E fala sobre o Salmo de Azarias e a canção e o cântico dos 3 jovens. No capítulo 13, a história de Susana. No capítulo 14, a história de Bel e da serpente sagrada, que são sátiras da idolatria. Por hoje é só. Deixe seu like e se inscreva no meu canal. Encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom.